Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo diferente para vocês. É um vídeo sobre dúvidas de Fibonacci. Eu não vou trazer um conteúdo específico, mas eu peguei quais são as dúvidas que vocês têm lá nos comentários do YouTube, também na caixinha de perguntas que eu abri sobre dúvidas de Fibonacci, e a gente vai responder todas elas hoje, então para não ter mais dúvida, tá bom? E me avisa também se você gostar desse tipo de conteúdo, porque aí a gente pode produzir dúvidas sobre price action, dúvidas sobre indicadores, dúvidas sobre quaisquer outras coisas que vocês precisarem. Então já deixa o seu like, comenta no vídeo, manda para os seus amigos e curte o vídeo aí. Eu vou alternar entre algumas dúvidas mais rápidas e algumas dúvidas um pouco mais complexas. A primeira dúvida que eu vou trazer aqui é do Alex Sabino, que ele perguntou para mim, qual que é o melhor livro para se aprender Fibonacci? Olha, tem alguns livros interessantes. Eu acho que o livro base muito bom para você aprender sobre Fibonacci é o livro Fibonacci Trading, da Carolyn Boroden. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela para vocês. A Carolyn, ela conseguiu condensar bem retrações, extensões, projeções, e ela traz alguns setups nesse livro que é muito legal. Outros livros que você pode pesquisar é do Robert Miner, que tem um livro dele chamado High Probability Trading Strategies, é um livro de capa verde. O Miner foi professor da Boroden e é legal você acompanhar também. Tem o livro da Constance Brown, que é um livro também que eu acho que é How to Trade Fibonacci, alguma coisa do tipo, e ela usa algumas coisas um pouco diferentes, então ela traça Fibo dentro de outros níveis, etc. É um livro muito bacana também para você acompanhar. Caso você queira ir um pouco mais na fonte sobre Fibonacci, tem o livro do Pratchett sobre as ondas de Elliott, que eu vou pedir para colocarem aqui na tela também. E se você quiser ir ainda mais na fonte, tem o livro The Wave Principle do Ralph Nelson Elliott, do próprio Elliott, ele comenta alguma coisinha sobre Fibonacci. Esses são os livros para você ficar mestre no Fibonacci. A outra dúvida que eu vou responder é do Rodrigo Melítio. Ele perguntou, você considera sombra ou corpo no mercado americano para buscar alvos de Fibo e suportes? Rodrigão, não só no mercado americano, mas como no mercado brasileiro, eu considero as sombras dos candles sim. Por quê? Porque as sombras dos candles de um tempo gráfico são corpos de candles em tempos gráficos menores. E também me ajuda a ficar um pouco mais objetivo ali nos traçados. Então sim, considero as sombras. Obviamente que dependendo, por exemplo, ela vai me dar um indício ali da briga que a gente teve, das reações de compradores, vendedores, mas pros traçados eu uso sim. A outra dúvida é do Gabriel Miranda, ele falou assim, ó, essa é para causar polêmica, ó, lá vem, já bota o alarmezinho aí, ó, Thiagão Vitinho, sabe aquela musiquinha do Kill Bill? Ó, ele disse assim, Fibonacci pode ser uma profecia autorrealizável? Pergunta polêmica. Acho muito difícil, para ser sincero. Por quê? Porque no mercado existem várias estratégias, várias técnicas, vários tipos de operação, e se você tratar isso como uma profecia autorrealizável, você estaria falando que todo mundo está usando, né? E aí por isso que provoca o movimento. Confesso que eu não sei se é bem assim não, tá? Então, na minha visão, não. Na minha visão, o Fibonacci, ele fala sobre proporções de movimento, ele não é um número mágico, ele está trabalhando sobre proporções. E aí, naturalmente, tem proporções que você tende a ter uma reação, né? Principalmente também quando a gente pensa pela lógica de risco-retorno. O Fibonacci tem aquela coisa toda de que é encontrado na natureza e etc. Mas eu entendo o Fibonacci como uma sequência que você consegue traçar, que você consegue ter a noção de proporções e crescimento, tá? E aí por isso que naturalmente a gente pode usar no mercado. A outra dúvida que apareceu aqui foi de um perfil que tem uma série de números aqui, não vou saber falar, mas ele fez uma pergunta muito boa. Qual que é o melhor nível de Fibo? Qual que é o preço para mais? Aqui é muito interessante, não existe um melhor nível de Fibonacci. Tem até alguns estudos, o Adam Grimes fez alguns estudos mostrando que não tem muito, o preço ele estatisticamente para mais no nível tal, no nível de 38, no nível de 61, não tem isso. E outra coisa, é muito importante a gente sempre entender do porquê que a gente está traçando o nosso Fibonacci. Quando a gente fala de retrações, o nível no qual a gente procura fazer as operações, na minha visão, depende muito da força da tendência. Em tendências que estão muito fortes, você não vai esperar que o movimento de correção ele seja muito profundo. Você vai pegar, por exemplo, o 23, o 38. Se você tem uma tendência que ela está mais madura, mais estabelecida e ela está com movimentos mais amplos, naturalmente, por exemplo, você pode esperar um teste no 61.8 para fazer uma operação ou até mesmo no 7,5. Então, eu acho que está muito mais relacionado à característica da tendência do que ao nível especificamente. Isso eu acho que é muito importante da gente entender. E uma excelente pergunta. E esse mesmo perfil também fez, quando devo ajustar o meu Fibonacci? No caso das projeções, tudo bem que você pode usar diversas projeções, mas assim, eu não usaria muito mais projeções do que, por exemplo, 100% ou 200%, dependendo da ótica que você está olhando, né? Eu procuraria um outro traçado, apesar de que eu sei que tem gente que traça 261,8%. Aí eu acho que você já perdeu um pouco da referência, né? Porque lembrando, o Fibonacci ele tem uma referência, ele é a proporção de um movimento anterior. Se você está muito longe desse movimento, você, de certa forma, me parece
que você perde a referência. E outra coisa, no caso das retrações, você quer pegar a retração para entrar no movimento a favor da tendência. Se você está com uma retração, se o preço está vindo abaixo do 76.4, por exemplo, ele já está quase no zero, né? Então você já perdeu aquela característica de movimento que você queria usar. Seria mais ou menos por ali. E aí quando você atinge, bate todos esses níveis, bate o 61, atinge todas as projeções, aí sim eu acho que está na hora de você procurar um novo traçado de Fibo. Se a correção ela se estende muito e ela passa todos os seus níveis de retração, aí na minha visão faz sentido você procurar um outro nível de Fibo, quiçá até mesmo, né, por exemplo, para mudar de um modo ali de retração para um modo de projeções, extensões, etc. A próxima pergunta vem do Marcelo Sobral e ele fez essa pergunta lá no YouTube. Lá não, aqui no YouTube, né? Ele falou, boa noite, pessoal. Show? Show. Tem algumas dúvidas. Momento para traçar Fibonacci, o que estamos buscando? Relevância do Fibonacci, sendo que existem vários indicadores. Obrigado e bons trades a todos. KKK. Vamos lá. Então, primeira parte da pergunta. Qual que é o momento de traçar Fibonacci, o que estamos buscando? Vamos aqui para a tela que eu vou mostrar algumas coisas para você. A gente tem 3 tipos de traçado de Fibonacci. Nós temos as retrações, as projeções e as extensões. Eu fiz uma formação num pivô aqui, para a gente poder dar uma olhada, e eu vou comentar quando que a gente usa cada situação, tá? Então vamos lá, você tem uma tendência bem estabelecida e o preço começa a corrigir, você quer achar um ponto de correção para poder entrar a favor da tendência. Você procura a retração de Fibo. Então, por exemplo, tem essa retração aqui. Deixa eu até ajustar aqui para vir no 61.8. Pronto. Então você identificou que a gente tem as retrações. Tem o 23.6. Caso essa tendência seja muito forte, você vai procurar fazer entrada nela. Em tendências fortes, você procura, por exemplo, o 23, ou você procura o 38, ou você procura o 61, ou, quiçá, uma tendência que ela for um pouco mais fraca, você procura a entrada no 7,5. Então, para isso que você usa a retração. Entradas a favor da tendência, você está esperando uma correção para entrar a favor de uma tendência maior. Outra coisa, as projeções. Então imagina que você viu o preço lá chegando numa região de retração, lembrando que não necessariamente ele tem que chegar, né? O preço faz o que ele quiser, mas ele chegou numa região de retração, rompeu o topo anterior, igual o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, e aí você não sabe aonde que você pode ter uma nova referência de preço. Nesse caso, você vai usar a projeção de Fibonacci. Então, por exemplo, você tem um movimento de impulsão, correção, nova impulsão que rompe o topo. Aonde que o preço pode ir? Aonde que seria uma região razoável para o preço ir? Você faz a projeção de Fibonacci. E aí você identifica, por exemplo, 141, você pode identificar, por exemplo, 161, ou até mesmo usar a projeção de 100%. Muito mais, que aí no caso aqui está 200, porque o topo é 100, tá? Mas seria a projeção de 100% daquela primeira pernada. Muito mais do que isso, eu acho que não faria tanto sentido assim, a gente já perde um pouco da referência aqui, tá bom? Então essa aí seria a projeção. E a extensão? A extensão é um caso um pouquinho diferente, que ela pode ser usada para algumas coisas um pouco mais específicas. Por exemplo, se você tem uma tendência que ela vem no movimento de baixa, topos e fundos descendentes, e de repente rompe o topo, você concorda comigo que aqui você não vai ter um pivô para você ter como referência, mas você pode traçar a extensão. Você tem o fundo, à esquerda nós temos o zigue-zague, ou espelhamento, ou extensão. São nomes diferentes para a mesma coisa. E aí você está esse movimento com uma volta em V, por exemplo, você quer achar um objetivo, você poderia traçar no rompimento do topo, você traça as extensões. Então você tem o 141 aqui e você tem também o 161 aqui. Você poderia usar o 100% também, mas, igual eu falei, não vejo muito motivo para usar algo além disso. Aí esse seria um uso das extensões. Outro caso que você pode usar as extensões é, por exemplo, quando você tem um pivô muito grande no tempo gráfico que você está, e aí você rompe o topo. Beleza, aqui você pode usar uma projeção, eu concordo que você pode usar uma projeção. Mas, por exemplo, e se você estiver fazendo um day trade, será que faz sentido você ter uma projeção de 5.000 pontos, 6.000 pontos para cima? Será que não é melhor você olhar uma possível resistência menor? E aí, nesse caso, você pode usar a extensão. Você pega ou extensão, ou espelhamento, ou zigue-zague, como queira chamar. Você pega do fundo ao topo, então você está basicamente projetando uma pernada de correção para cima. Então eu tenho 79 aqui, nesse caso 798, 475, enfim, eu só estou usando fora do gráfico, mas para você entender que aqui seria o uso da extensão. Beleza? Então, resumindo, retrações para você fazer entradas a favor de um movimento maior, você quer saber até onde que o preço pode corrigir, ou melhor, você quer achar uma melhor região de correção para pegar uma continuidade do movimento. Se a tendência for fraca, você procura as retrações superiores, se a tendência for mais madura
mais ampla, você procura os níveis inferiores. A projeção, quando você tem um pivô bem definido e você quer pegar, além desse topo, para onde que o preço tem regiões que sejam favoráveis de preço, regiões factíveis de preço, que façam sentido. E você tem também a extensão. A extensão, basicamente, ela você pode usar ela, por exemplo, para reversões que são muito fortes, né? E aí você pega do topo para fundo e faz essa extensão para cima. Ou, por exemplo, você pode pegar, você tem um pivô que ele tem um movimento muito, muito amplo, você quer simplesmente usar a pernada de correção como referência, e aí nesse caso você pode usar a extensão. Beleza? A segunda parte da sua pergunta, relevância de Fibonacci, sendo que existem vários indicadores. Em análise técnica, no final das contas, a gente tem que usar o máximo do mínimo possível. Ou seja, você tem que ter as ferramentas que elas te dão um nível de informação que seja bom para você fazer uma tomada de decisão, mas você também não pode ter ferramentas demais. Em contrapartida, se você tiver ferramentas de menos, isso aí prejudica a sua tomada de decisão. Quando a gente está escolhendo o que a gente vai operar, naturalmente a gente tem que ter a consciência de que não adianta. A gente vai abrir mão de outras coisas, que podem ser boas ferramentas também, né? Mas cada escolha é uma renúncia. Então, a gente vai escolher determinadas ferramentas, em contrapartida a gente vai deixar de usar outras ferramentas. Eu acho que é legal você ter muito bem definido para você quais são as prioridades de cada coisa. Qual que é o espaço que Fibonacci pode ocupar dentro do seu sistema? Pode ser o espaço para te ajudar a definir regiões de entrada. Então, por exemplo, imagina que você quer entrar em regiões apenas em regiões de Fibonacci, aí você não olha para outras regiões de preço. Pode preencher o espaço de que você quer determinar alvos de operações, e aí você pode usar que as operações os alvos vão ser determinados por Fibonacci. Eu acho que seriam esses os principais usos dentro de um sistema. Lembrando, existem outras formas de projetar alvos, de você ter alvos de operação, por exemplo. Né? Você pode fazer trailing stop, você pode usar médias móveis, etc. Mas aí, por exemplo, você escolhe o Fibonacci. Você pode determinar regiões de preço com outras ferramentas. Supply and Demand Trading, simplesmente suportes e resistências horizontais. Mas, por exemplo, você pode escolher, não, vou escolher o Fibonacci para isso. A última pergunta que eu vou responder é do Thiago Gama. O Gama está sempre lá na sala e ele disse assim, mestre, vou mandar a dúvida por aqui. Ele mandou pelo direct ali porque a dúvida era grande. A dúvida complexa, mas vai dar certo. Vamos lá. Ele falou assim, bom, é sobre tempos gráficos. Por exemplo, tem uma tendência de alta em um tempo gráfico maior, H1 ou H4, por exemplo, e uma tendência de baixa no tempo gráfico menor, M5 ou M10. Tendo em vista que em um tempo pode estar havendo expansão e outro correção, como conciliar os traçados de maneira eficiente nessa situação? Essa pergunta é muito boa e, pelo visto, ele está querendo tirar um pouco da confusão mental que acontece quando a gente usa múltiplos tempos gráficos. E é normal acontecer, não precisa se culpar por isso. Vamos lá, vamos desenhar o cenário que ele está trazendo aqui para a gente, que eu acho que fica mais fácil. Ele disse então que você tem uma tendência bem estabelecida no tempo gráfico maior. Imagina então que isso aqui é um gráfico de 4 horas ou um gráfico de 1 hora. A gente tem essa tendência bem estabelecida aqui em vermelho, é a nossa tendência maior. E aí ele falou que você pode ter uma tendência de baixa no tempo gráfico menor. Naturalmente, pela natureza fractal dos mercados, você tem a tendência do tempo gráfico menor. Então imagina que a gente tem esse cenário aqui. Esse aqui vai ser o nosso tempo gráfico menor, tá, pessoal? Então aqui em azul, a gente tem o nosso tempo gráfico menor. Uma coisa que é importante entender, então a gente tem a nossa tendência maior, essa tendência ela tem a direção dela. Aqui nós temos uma tendência de alta. Essa tendência de alta ela passa por algumas fases na nossa tendência maior, em vermelho. A gente tem uma tendência de alta, a gente tem a fase dela de impulsão e a fase de correção, depois uma nova fase de impulsão. Dentro dessa tendência maior, temos uma tendência menor, em azul. Essa tendência menor, na verdade, ela tem duas tendências aqui. A gente tem uma tendência de alta menor, que tem as suas fases de expansão e correção, expansão e correção e expansão, e tem a parte da tendência de baixa, que ela tem a sua fase de expansão, correção, nova expansão. Então aqui a gente já tem uma tendência de baixa estabelecida, nosso tempo gráfico menor. A tendência de baixa do tempo gráfico menor é a fase de correção da tendência do tempo gráfico maior. E como que a gente bota Fibonacci nisso aqui de uma forma que não fique confusa? Trazendo mais uma vez do Márcio, que foi com quem eu desenvolvi muito do Fibonacci, eu estudei Fibonacci antes, aprendi Fibonacci antes, mas com ele me ajudou muito a desenvolver, é da gente ter no máximo 2 ou 3 fibos na nossa tela, tá? E a gente precisa entender qual que é o papel de cada um. O nosso tempo gráfico maior é o nosso tempo gráfico que ele vai dar, obviamente, essa tendência maior e uma direção principal do mercado. Enquanto que os tempos gráficos menores, eles nos dão uma noção mais tática, digamos assim, né? Então, de períodos diferentes de mercado.
Então, eu sugiro você ter no máximo ali 2 ou 3 fibos. O que a gente poderia usar nesse exemplo aqui que eu trouxe? A gente tem uma tendência maior de alta, beleza. Então tem uma fase de impulsão, correção, uma nova fase de impulsão. E aí você vai ter o seu fibo do tempo gráfico maior. Então eu tenho aqui, tracei um fibo do tempo gráfico maior que está em vermelho, né? O que esse fibo do tempo gráfico maior ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar a definir regiões mais importantes de suportes, no caso da retração, ou projeções das tendências maiores, no caso ali do rompimento. Então você tem ele, e eu sugiro muito você identificar ele por cor. Depois, a gente poderia ter um segundo fibo, que seria um fibo mais tático, que seria o fibo do tempo gráfico menor. Então, por exemplo, aqui aí a gente teria vários traçados a serem feitos por aqui. Por exemplo, a gente teve um movimento maior de alta. Depois a gente tem um tempo gráfico menor em azul acionando um pivô de alta, concorda? Você quer saber até onde que esse movimento de alta poderia ir ou o que seriam alvos interessantes para ele ir. A gente pode pegar e fazer um traçado aqui de um fibo azul, fazendo uma projeção de Fibonacci para baixo. Eu vou até apagar os níveis, só para ficar mais claro aqui, ó. Então, beleza, você poderia identificar, fazer a projeção de Fibonacci dessa tendência aqui do tempo gráfico menor, que está fazendo uma reversão de tendência, e não é que você vai ignorar as retrações do tempo gráfico maior. Você vai continuar olhando as retrações do tempo gráfico maior, você vai até deixá-las ali no gráfico, e você vai ver as projeções do tempo gráfico menor. Você está operando o tempo gráfico menor, mas, por exemplo, você pode usar de objetivos da operação as retrações do tempo gráfico maior, essas retrações vermelhas. No caso aqui, olha que legal, a retração, e olha que eu desenhei agora, tá? Mas assim, acho que o nosso cérebro às vezes ele está tão treinado em determinado aspecto que a gente acaba botando a retração e projeção ali intuitivamente nos níveis, né? Mas, voltando aqui para o assunto, você poderia combinar a projeção de fibo, por exemplo, do tempo gráfico menor com a região da retração, seria a sua confluência, entendeu? E aí você vai entender que esse traçado aqui em azul, ele é um traçado mais tático, ele é um traçado ali do movimento menor. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem uma projeção que pode ser feita também. Então você faz a sua projeção do tempo gráfico menor e você vê se ela está também coincidindo com alguma referência ali do tempo gráfico maior, alguma coisa assim. Às vezes tem outra coisa também. Você tem um fibo do seu tempo gráfico maior, mas, por exemplo, você está fazendo um day trade. As projeções do tempo gráfico maior em vermelho, né, ou as retrações, às vezes elas estão muito distantes, então você precisa ter uma referência menor, porque senão você vai ter sempre alvos ali gigantescos e que talvez não façam sentido dentro de um aspecto de day trade. Então, assim, na dúvida, siga o seu tempo gráfico maior. O tempo gráfico maior ele te dá a direção e ele é como se fosse o vento. O tempo gráfico menor, ele te dá o que está acontecendo mais ou menos ali nos níveis de preço mais recentes e ele vai te dar alguns posicionamentos mais táticos, tá? Eu acho que isso é o que eu posso falar para te ajudar nesse sentido. E outra coisa, a definição por cor ajuda. Se você está confuso, se você está numa região que está confusa, é porque provavelmente é um ponto de inflexão entre o tempo gráfico maior e o tempo gráfico menor. E essas regiões elas tendem a ser meio nebulosas mesmo. Tá? Então, por exemplo, o fundo de um tempo gráfico, de uma fase de correção de um tempo gráfico maior, e que é uma reversão de tempo gráfico, do tempo gráfico menor, uma reversão de tendência, tende a ser uma região conturbada mesmo. Tá? Porém, em contrapartida, quando você tem, por exemplo, uma tendência bem estabelecida, você está na fase de impulsão do tempo gráfico maior e você tem uma saída de uma fase de correção para uma nova fase de impulsão no tempo gráfico menor, se geralmente é de onde parte as melhores operações, porque aí você está indo a favor daquela tendência maior. Beleza? Espero ter respondido a sua dúvida. Pessoal, então é isso. Esse foi o nosso vídeo respondendo as dúvidas do pessoal, que o pessoal mandou nos vídeos, no Instagram sobre Fibonacci. Espero que tenha respondido todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda não respondida, manda aqui nos comentários que quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e até mais. Tchau, tchau!